Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu hoje vou falar aqui de uma banda pedida aí do Thiago. Ele falou sobre essa banda que eu gosto bastante também. E como prometido está aqui, eu vou falar sobre a discografia que eu tenho aqui do Plastic Land, uma banda americana neopsicodélica. Banda que surgiu aí das cinzas de uma banda progressiva, que é o Arousing Polaris. E é uma banda que veio lá de um lugar bem improvável para uma banda neopsicodélica. Eles vieram de Milwaukee, lá no estado americano de Wisconsin, que é um estado bem interiorano, bem caipira até. É um lugar onde ninguém imaginaria de onde seria uma banda tão maluca assim quanto o Plastic Land. Então, eles surgiram como Plastic Land mesmo, né, como um trio. Aí sempre aí com a presença do Glenn Reese, que era meio que o líder da banda, na guitarra e vocais, e teclados eventualmente também. O baixista John Frankovic e inicialmente ali o baterista Victor Demichey. E o trio então lançou em 1980 um single de estreia pelo selo Cadillac chamado Mink Dress, a música do lado A, e Office Skills do lado B. Mink Dress é uma música, ainda você sente as raízes progressivas naquela transição da psicodelia para o progressivo que você vê bem ali, me lembra um pouco ali o Pretty Things faz SF Sorrow um pouco. Agora, Office Skills já é bem diferente, uma faixa bem sinistra, que tem uma pegada meio krautrock também, eu acho uma faixa assim bem tensa, até com aquela microfonia barulheira no início da faixa, e depois também o Glenn Reese canta de uma maneira meio maníaca aqui. Ótimo single de estreia, e esse single de estreia está disponível nessa coletânea aqui na íntegra, a coletânea Mink Dress and Other Cats, excelente coletânea, que tem praticamente tudo que quase tudo, né? Não tudo, mas quase tudo que o Plastic Land lançou fora dos álbuns de carreira. Tem aqui o single de estreia, tem o primeiro EP e o terceiro EP também, temos aqui, e várias faixas que não existem em nenhum disco, que eram inéditas na época desse lançamento. Então, essa coletânea aqui é muito recomendada. E temos uma segunda coletânea, essa é muito mais fácil de achar, que é essa aqui, Make Yourself a Happening Machine. Tem uma qualidade sonora ótima, porém, você tem aqui nessa coletânea só o lado B, o Office Skills. O Mink Dress, a faixa Mink Dress não está aqui, infelizmente. Depois, em 81, eles lançam um EP chamado Vibrasonics from Plastic Land, com 4 faixas, que temos aqui Too Many Fingers, Standing in a Room, Pushy e The Prince's Playroom. As 4 faixas estão aqui na Mink Dress and Other Cats, nessa coletânea aqui, mas só 2 delas estão aqui na Make Yourself a Happening Machine. Eu vou ficar alternando bastante entre essas 2 coletâneas aqui durante o vídeo. Então, e essas 4 faixas, esse Vibrasonic from Plastic Land, para mim, um dos pontos altos da banda também, principalmente as faixas Push e The Prince's Playroom, que só tem na Mink Dress. Aqui você tem Push, é quase uma música de punk psicodélico. Too Many Fingers é uma música que segue um pouco o padrão de Office Skills, é meio sinistra. Standing in the Room é um quase reggae on acid, eu diria. E Prince's Playroom já é uma psicodelia mais clássica e mais cabeçuda. Depois, ainda em 81, eles lançariam o single Color Appreciation e The Mushroom Hill. Aqui, Color Appreciation é um dos clássicos da banda desde sempre, uma das melhores músicas que eles fizeram até hoje. E as 2 faixas estão tanto aqui quanto aqui, nas 2 coletâneas, e também fazem parte de alguma edição aí do álbum de estreia do Plastic Land. O álbum de estreia do Plastic Land viria só em 84. Aqui a gente está em 81 ainda. Mas a gente chega lá, eu volto a esse álbum aqui daqui a pouco. Então, 2 grandes canções. Mushroom Hill é um pouco mais melancólico, mas Color Appreciation é uma música de psicodelia pura, em estado bruto. E depois, em 82, vem o EP Pop Up Drops, também outro ponto alto, principalmente a faixa título. Esse EP tem 4 faixas, Pop Up Drops, que não tem nem 2 minutos de duração, mas é excelente. Lembra até meio como
parodiando um comercial de drops, de bala. Né, que é como se eles estivessem promovendo o Pop-Up Drops, um produto ali, mas um produto fictício, que deixa o pessoal meio ligadão aí no caso. E também Pop-Up Drops e Sections estão aqui nessa coletânea. E também você tem aí Garden in Pain e Driving Accident Prone. Infelizmente não está aqui na coletânea e nem nessa aqui também. O EP Pop-Up Drops não está aqui, mas essas 4 canções estão no álbum de estreia em qualquer uma das 3 versões que ele foi lançado. Em 83 vem mais um single, Euphoric Trapdoor Shoes e Red Tail Calm. Aqui o Euphoric Trapdoor Shoes já também é uma faixa mais quase hard rock aqui, e também mais pesada, com um pouco mais de peso. E Red Tail Calm é psicodelia clássica também, bem Syd Barrettiana. E uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, que esse trio que lançou o Mink Dress e Off the Skills, inicialmente durou só esse álbum. Já na gravação aí no Vibrations from Plastic Land também é esse mesmo trio. Mas já em The Mushroom Hill, já o Victor Damichey sai, ele entra e sai da banda várias vezes. E entra o baterista Bob Doublon no lugar dele e a banda é acrescida de um guitarrista, que é o Brian Ritchie, que depois entraria no Violent Femmes. E o Bob Ritchie só gravou esse single com a banda. Já no lançamento de 82, no Pop-Up Drops, o Victor Damichey volta e entra um outro guitarrista que é o Dan Millen. Esse ficaria um pouco mais de tempo na banda. E depois, já no single de 83, lá no Euphoric Trapdoor Shoes e Red Tail Calm, sai o Victor Damichey e entra o Rob McCune, se não me engano, Rob McCune, que entra na bateria. O Dan Millen continua. Então aí sim, só em 84 é que o Plastic Land lança o primeiro disco, que é esse aqui, que tem 3 versões diferentes, na verdade. E essa aqui também, é uma das capas de uma versão, essa é a capa da outra versão e essa é a capa da terceira versão. Foi lançada uma versão inicialmente na França, outra no Reino Unido e outra nos Estados Unidos, que viria um ano depois. Então aqui é um álbum, as 3 versões contêm 15 faixas, mas 2 estão sempre diferentes. Então essa versão aqui em CD, que foi lançada na década de 90, contém 17 faixas, contém todas as faixas que estão presentes nas 3 versões. E considerando essa versão aqui de 17 faixas, a gente tem 9 faixas que estão aqui na coletânea Make Yourself a Happening Machine. E 2 aqui no Mink Dress and Other Cats, nessa coletânea. Na verdade, temos aqui Color Appreciation e The Mushroom Hill, que em algumas versões nem está presente. E o Plastic Land também é chamado de Color Appreciation numa das versões. Não lembro qual agora, que não tem o nome da banda, o disco tem o nome Color Appreciation, mas em uma outra versão nem tem essa faixa. Então aqui, eu não vou fazer um faixa a faixa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou falar das minhas preferidas aqui. Alexander, uma cover poderosa do Electric Banana, que na verdade é o Pretty Things disfarçado. Eu já falei sobre os álbuns do Electric Banana aqui no canal, procure o vídeo aí se quem tiver interesse. Também aqui temos The Glove, que é uma música que eu adoro, também uma psicodelia britânica que parece muito ser da década de 60, é bem aquele estilo mesmo. Syd Barrett iria adorar essa música, com certeza. Depois temos as 4 faixas do Pop-Up Drops, em especial Pop-Up Drops. Eu adoro essa música, apesar de ser muito curta, acho que não tem 1 minuto e meio de duração. Color Appreciation, é claro, o grande clássico da banda. E temos uma outra cover aqui, de uma banda bem desconhecida, chamada Pinkerton Scholars, que ela está presente naquela coletânea Rubble, que eu falei aqui no canal, também tem um vídeo sobre a coletânea Rubble, que é The Magic Rockin' Horse.
É uma faixa acho que de 67, se não me engano, que o Pinkerton Scholars lançou. E o Plastic Land faz uma versão muito melhor que a original. A versão original é meio algodão doce, assim, é uma psicodelia bem light aqui, eles pesam bastante a mão aqui. Para mim são... E também temos aqui Wallflowers. Wallflower é uma faixa também meio etérea, meio viajandona aqui, aquela psicodelia indo para o lado do progressivo já, naquela transição. Também temos aqui. Para mim são os grandes destaques desse álbum de estreia. E a partir daí, eles começam a ficar um pouco mais organizados na sua discografia. Em 85 vem o Wonderful Wonderland. E também em 85 eles lançam um single que tem uma faixa inédita que não entrou no Wonderful Wonderland. Esse single ele vai ter Flower Scene, que está aqui, mas a faixa In My Black and White não faz parte desse disco. Também não está aqui nessa coletânea. Flower Scene está, mas In My Black and White não. Mas está aqui no Mink Dress and Other Cats. Por isso que eu gosto tanto dessa coletânea aqui. Tem faixas que você não acha em lugar algum nos discos de carreira. E nem na coletânea mais recente. Então, o Wonderful Wonderland é de 85. Aqui. E aqui a gente vai ter o que eu acho o álbum mais coeso do Plastic Land. Que o primeiro álbum ele é meio Frankenstein. Ele foi juntando uma coisa aqui, pegou EP, pegou algumas partes de música que tinham sido lançadas anos antes. Aqui não, aqui é um álbum fechado mesmo, é o primeiro álbum fechado deles. É algo não muito comum na discografia do Plastic Land. E aqui, para mim, as faixas melhores estão nessa coletânea aqui. São 5 faixas desse álbum aqui que estão na coletânea. E são Gloria Night, para mim também um dos grandes pontos altos do Plastic Land, aquela psicodelia de fundir o cérebro, mesmo com um riff de guitarra maravilhoso aqui. The Gingerbread House, também aqui também é uma psicodelia mais pop, lembrando até um pouco a psicodelia californiana. Flower Scene, aqui mais pop ainda, numa das faixas mais pop do Plastic Land. Ainda temos aqui, deixa eu ver qual outra que tem aqui. E A Grassland of Reed and Things. Aqui uma faixa, parece que eles estão gravando com uma tribo indígena brasileira. Muito antes do Sepultura fazer isso com Roots, o Plastic Land já tem aqui essa faixa, que é uma faixa bem esquisita e bem interessante também. Também não tem nem 2 minutos de duração, mas eu acho muito interessante. O que poderia... E tem The Process of the Silverness também, psicodelia bem maluca aqui também. Para mim, a única faixa que não está aqui e que eu sinto falta da coletânea é Don't Let It All Pass By. Que aqui já é uma faixa mais cósmica aqui um pouco, e que lembra até um pouco o Ivory Cutler. Também já falei sobre o Ivory Cutler aqui no canal, com aquele harmônio dele. Aqui tem uma certa pegada. Em 87 vem o terceiro álbum, Saloon, aqui. E aqui o Victor Demichey volta a banda. Sai o Rob McEwen, entra de novo o Victor Demichey, o Dan Millen continua. Aqui a banda também é um quarteto. Esse é tido por muitos como o melhor álbum do Plastic Land. Eu gosto mais do Wonderful Wonderland. Aqui é um disco que promete muito, é ambicioso, mas para mim ele não cumpre tudo que ele promete. E aqui nessa coletânea temos 3 faixas desse álbum aqui. 2 delas eu concordo que estejam. Go Time. Aqui é a faixa mais soul do Plastic Land. Uma faixa bem estilo soul music, assim, com psicodelia, soul psicodélico. Meio que Motown on Acid aqui também. Temos aqui It's a Dog's Life, maravilhosa também. É uma das faixas mais rock direto do Plastic Land. Porém, a terceira faixa, para mim, é uma das mais fracas desse álbum que está aqui, que é We Can't. É um instrumental, também com uma influência krautrock, mas é um instrumental que é muito curto para você bater aquele clima. Ela tem pouco mais de 2 minutos. E só tem vocalistas, não tem vocais também. Então, eu colocaria no lugar dessa, por exemplo, A Quick Commentary About Wax Museums. É uma faixa quase que um stoner rock. Também é uma faixa bem pesada. É meio que uma precursora do stoner rock.
E também tem uma faixa que tem um título maravilhoso também, que é The Lie of Great Sedan Pinocchio, que também vai pela mesma linha que Wax Museums. Essas duas faixas também poderiam perfeitamente estar na coletânea no lugar de Weekend. Então aqui é um álbum que promete muito, mas ele não consegue cumprir tudo que promete, na minha opinião. Mas é tido por muitos fãs como a obra-prima do Plastic Land. Daí, em 89, é lançado um EP, um single e também um EP. O EP é só na Alemanha, que é lançado. O single tem Let's Play Pollyanna e Radiant Fuzzbox Week. E no EP essas duas faixas estão também. Mas tem mais duas faixas que não estão em nenhum outro lugar. Essas aqui, infelizmente, não estão nem nessa coletânea aqui, Make Yourself a Happen Machine. E nem estão também na Mink Dress and Other Cats. É uma pena. Que são ótimas. Então temos aqui 4 faixas. Let's Play Pollyanna, que entrariam no próximo disco. Radiant Fuzzbox Week também. E as duas faixas que não estão em lugar nenhum. Kaleidoscopic Glance e Enchanted Forestry. Em especial Enchanted Forestry, eu gosto muito dessa faixa. Lembra uma faixa meio assombrada, assim, aquele clima meio Scooby-Doo. E também tem uma certa influência de Kraut também, que eu sempre gosto. E daí, o Plastic Land ficou muito tempo sem lançar nada. Esse EP e o single de 89, dele só em 94 ou 95, dependendo da fonte. É lançado o último álbum, penúltimo álbum na verdade, viria ser durante muito tempo o último álbum de estudo deles, que é o Dapper Snappings, que foi lançado por um fã da banda alemão, num selo dele chamado Repulsion. E aqui também você tem uma certa bagunça na formação. Às vezes está o Victor, às vezes está o Bob, o Dan Miller nas guitarras, tem outro guitarrista também aqui. Então aqui também a formação variou, porque esse álbum demorou 5 anos, ele foi gravado entre 89 e 94, mas foi lançado ou em 94 ou em 95. Então também é um álbum que não é um álbum fechado também. E temos aqui como destaques, eu colocaria a faixa de abertura, Crave Blue Memorandum, ótima faixa. Também tem é bem swingada também, tem um pouco de soul, nem tanto quanto Go 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 Time, mas também temos aqui uma faixa com um andamento maravilhoso aqui. Temos a faixa Make Yourself a Happen Machine, que deu nome à coletânea, e ela está aqui, assim como Crave Blue Memorandum está aqui também. E ainda temos aqui The Bunny Bear, que é uma faixa também bem de psicodelia alucinada também, mas é curtinha, também tem pouco mais de 1 minuto. E tá nos dois aqui. E para mim, o que ficou de fora, que poderia estar fazendo parte da coletânea, é When You Get Subliminal, You Really Get Sublime. Também é uma faixa bem etérea também, marcada principalmente por teclados. E daí o Plastic Land ficou sem lançar nada. Veio a coletânea Mink Dress and Other Cats, que eu já mostrei para vocês aí. Também eu não sei exatamente quando que ela foi lançada. Tem gente que fala 98, 2000, 2001. Tem uma certa discrepância aí quanto ao lançamento. Em 2006 vem essa coletânea aqui, que é ótima como introdução à banda. Se você quer conhecer a banda é ótima, mas tem faixas importantes de fora dela. E se você tem todos esses outros álbuns que eu mostrei aqui, ela só se justifica por causa de uma faixa que é Iris of the Waterfall, que é uma faixa, na verdade, gravada, que a banda acompanha, ela serve como acompanhamento do lendário Twink, que foi baterista do Tomorrow, da melhor fase do Pretty Things, do SF Sorrow, do Electric Banana, e depois lançou do Pink Fairies também, que é uma banda que eu pretendo falar aqui no canal ainda, e também lançou um disco solo chamado Think Pink, que eu também já falei aqui no canal. Então ele é a única faixa que você não acha lugar nenhum que está nessa coletânea aqui. E outra faixa também, que essa não está em lugar nenhum aqui desses álbuns que eu citei aqui, é a versão deles para Octopus, do Syd Barrett, que entrou num disco tributo ao Syd Barrett chamado Beyond the Wildwood. É o lugar que você encontra essa faixa. Mas é inferior à versão do Syd Barrett, infelizmente. Bem inferior. E até 2024, essa aqui era a discografia básica aqui do Plastic Land, em CD pelo menos, mas em 2024 a banda lança um álbum depois de 30 anos ou quase aí,
chamado Spree, ou Spree. Se está fazendo uma homenagem ao rio que corta Berlim, pronuncia Spree, se não, se tiver em inglês, é Spree. É um disco que eu confesso que até hoje nunca escutei. E não me empolgou muito também, porque também é um disco com um jeitão meio Chinese Democracy, do Guns N' Roses. Porque foi um disco com gravações desde 2006 até 2023, mais ou menos. Então foi isso. E até o John Frankovic, que foi presença constante na banda, desde a sua formação até 2008, em janeiro de 2008 ele sai. E não retorna mais. E o Victor Damichet também sai em 2008. Então, as gravações depois de 2008 estão nesse Spree ou Spree, que seja. Não conto com nenhum dos dois, só o Glenn Rees, que é o líder incontestável da banda, que está presente em todas as formações do Plastic Land. Então, para quem quer se aventurar aí numa boa neopsicodelia, porque tem muita banda neopsicodélica picareta aí que faz um sonzinho mequetrefe, mas esse não é definitivamente o caso do Plastic Land, uma banda que faz um som de responsa, uma neopsicodelia de responsa aí que vale muito a pena escutar. Lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!